Volkswagen Polo 170 TSI. Agora, pessoal, é a versão equipada com transmissão manual e motorização turbo. Em novembro de 2022, a gente já fez a matéria da versão Highline, a mais completa. Essa daqui é uma versão intermediária, principalmente focando aquele cliente que gosta do câmbio manual, gosta de mais dirigibilidade. Mas e aí? Essa versão aqui é legal mesmo? Vamos conferir agora nesse vídeo. De cara eu quero destacar que tudo que vocês vão ver nesse vídeo sobre esse carro é sempre série, não existem opcionais aqui. A única coisa que o cliente pode escolher no 170 TSI é a cor externa, de resto vem tudo no pacote. Iluminação dianteira é um dos destaques, porque tudo aqui na frente é LED. Isso que vocês estão vendo aceso aí é a luz de rodagem diurna. Aí a gente tem a luz de lanterna, o farol baixo, o farol alto e até mesmo a luz de pisca. Tudo em LED. E certamente o LED consegue ser melhor. Por quê? Ele ilumina mais, gasta menos energia e dura muito mais tempo que a lâmpada incandescente. O motor é o 170 TSI. Estamos falando de um motor 3 cilindros, turbo com sistema de injeção direto de combustível, duplo comando variável, acionado por correia dentada. Esse motor entrega potência máxima variando de 109 cavalos a 116 cavalos no etanol. E o torque máximo em qualquer um dos dois combustíveis é de 16,9 kgfm. Inclusive a gente consegue ver que o torque está aí muito próximo da menção do nome, né? O 170 TSI quer dizer 170 Nm. Esse motor está acoplado a uma transmissão manual de 5 marchas. E outro detalhe aqui, a direção é com acionamento elétrico que não rouba a potência mecânica do motor. Ponto que não pode ser esquecido é a eficiência de consumo aqui. Para vocês terem uma ideia, esse carro no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular recebe letra A na categoria e letra B na classificação geral. Vamos lá. Com o etanol, ele faz 9,6 km por litro na cidade e 11,5 na estrada. Com gasolina, a média ainda é melhor. São 14 km por litro na cidade e 16,4 na estrada. Mas esses são os números do Inmetro. Vamos fazer o nosso teste, porque eu acho que esse carro vai fazer uma média melhor. Aqui pelo lado a gente pode destacar as rodas em liga leve aro 15 polegadas que são série, calçadas com pneus 1,85 de largura, perfil 65. Outro detalhe, esse carro já vem com um sistema de monitoramento de pressão dos pneus pelo sistema indireto, usando o programa de estabilidade eletrônica. E ainda para falar em segurança, o carro vem equipado com o Post Collision Brake. Em caso de colisão e abertura do airbag, o sistema de freio atua automaticamente para que o carro não fique rolando na via e provoque outros acidentes. Porta-malas, para você fazer a abertura, tem botãozinho aqui na chave de telecomando. Apertou, segurou, ele já faz a liberação da tampa. O espaço é bom, são 300 litros de capacidade na medição VDA. E olha, ele tem mais algumas coisas. Ganchinho nas duas laterais, que servem para você prender aí sacolas ou bolsas. Aqui também tem mais esse compartimento para coisas que não podem rolar, eventualmente uma garrafa. A gente também tem aqui, quando a gente levanta o piso do porta-malas, o step. Só que olha só, diferente da maioria dos concorrentes, esse aqui não é um step fininho. Temos aqui um pneu 185, perfil 60, aro 15, que é uma pequena diferença para o pneu de rodagem. O que eu não entendi aqui é por que a Volkswagen já não colocou um pneu com a mesma medida, que seria 185, 65, aro 15. Não entendi. De toda forma, pelo menos não é aquele step fininho. Aqui atrás, o Volkswagen Polo tem um conjunto bem espartano. As lanternas, por exemplo, iluminação incandescente convencional em todas as funções. E a única coisa que a gente vê aqui de diferente são os sensores de estacionamento. De resto, é aquilo que a gente já conhece dos outros veículos da categoria. Existe também a possibilidade de rebater o banco traseiro, mas numa proporção única, não tem aquela possibilidade de 1/3, 2/3. E aí, nesse caso, o espaço fica bem maior. A Volkswagen não informou quantos litros VDA são possíveis, mas que tem um espaço bem grande aqui, isso é um fato. Aqui na posição do motorista tem algumas coisas que a gente pode destacar. A porta, por exemplo, a gente tem comando elétrico dos 4 vidros. E o detalhe, simples toque para abertura e fechamento em todas as posições. Também tem o controle elétrico dos espelhos. A gente vê aí na porta espaço para guardar várias coisas. Aqui latas e garrafas e espaço complementar para outras coisas. A gente também observa comutador aqui do farol e o ajuste de altura eletrônico do facho do farol.
E os ajustes? O banco do motorista tem aqui o ajuste milimétrico de altura, também temos ajuste de altura do cinto de segurança, mas tem algumas coisas que deixam a desejar. O volante, por exemplo, não tem ajuste nem de altura e nem de profundidade, posição fixa. Isso não colabora com aquela posição mais ideal. Tem uma outra coisa que também falta. O para-sol aqui, ó, não tem espelho. São alguns detalhezinhos que poderiam fazer a diferença nesse carro. Aqui no banco traseiro, vou começar pela porta, onde você tem ali um espaço para guardar algumas coisas. O espaço aqui é razoável, esse carro tem 2,56 no entre-eixos. Se a gente considerar aqui os bancos ajustados de forma confortável para mim, eu tenho do meu joelho ao encosto do banco aqui, ó, aproximadamente 5 dedos fechados. A movimentação de pés é apenas razoável, não é muito ampla, mas considerando a categoria, está dentro da média. Porém, aqui atrás é muito espartano, porque você não tem mais nada, né? Não tem alça de segurança no teto, não tem saída de ar-condicionado e nem tomada USB, não tem descansa-braço aqui no banco, ou seja, o que a gente tem aqui meramente é um espaço, digamos assim, adequado considerando a categoria. Aqui dentro mais algumas coisas. O porta-luvas tem um espaço bem amplo e olha, suporte para cartão e até mesmo para moedas. À frente da alavanca de câmbio, você tem esse porta-objetos com a parte de baixo emborrachada e duas portinhas USB do tipo C para carregamento de dispositivos. Aqui no centro, 2 porta-latas ou porta-copos, esse compartimento aqui e mais esse outro que pode ser utilizado até por quem vai atrás. E se você quiser, também tem mais aqui uma tomada do tipo 12 volts. Então, nesse ponto, a gente consegue ver o que normalmente a gente tem na categoria dos concorrentes. Antes de dirigir algumas coisas, a chave aqui, como vocês estão vendo, é aquela do tipo canivete bastante convencional da Volkswagen, onde você tem aqui trancamento e abertura do porta-malas. Bom, pessoal, tem algumas coisas que a gente tem que destacar, como por exemplo, posição ao volante, né? Esse volante não tem ajuste de altura e profundidade, então você tem que compensar isso na altura do banco. O cinto de segurança tem ajuste de altura, o que acaba ajudando um pouco, mas é a posição mais ideal? Não, não é a posição mais ideal. Mas algumas coisas que a gente pode falar, que o ar-condicionado ele é manual, então você faz aqui o controle de temperatura e você tem o volante aqui multifuncional. Só que esse volante, como vocês estão vendo, não é aquele volante mais moderno da Volkswagen que você encontra, por exemplo, no Nivus, que você já encontra no T-Cross, que você encontra em outros carros. É aquele volante um pouquinho mais antigo, né? E isso acaba comprometendo uma das funções, como por exemplo, o uso do painel. O painel desse carro é muito parecido ao painel que a gente vê, por exemplo, no Taos Comfortline e até mesmo no Nivus Comfortline. Não é o Active Info Display que pega toda a tela, né? Ele pega só a parte central. Nas laterais você tem ali alguns gráficos, né? Mas não faz parte da tela, onde você tem o marcador de combustível, o indicador de temperatura e aqueles detalhezinhos estéticos, né? Então a tela fica aqui no centro. E aí você consegue configurar essa tela usando os botões aqui do volante. Quando você vem aqui para a esquerda, você pode escolher a função que você quer, né? Então, por exemplo, você tem aqui, ó, percurso e tempo. Ou você pode, por exemplo, escolher velocidade média. Ou você pode ainda colocar aqui, ó, essa função que eu prefiro usar, dados de condução, que ele reúne várias outras informações. Muita gente pergunta, bom, mas como é que eu faço para zerar o computador de bordo desse carro? É um pouquinho complicado, mas é simples, é só você navegar aqui para o lado esquerdo e, ó, quando você passa mais um, você consegue ver ali, ó, partida, longo prazo, e aí você tem aqui o botão redefinir desde a partida e redefinir longo prazo, não é muito difícil de fazer isso. E do lado direito é a mesma coisa, então você pode escolher qual a função que você quer ou até mesmo repetir as funções do outro lado. Então aqui é bastante tranquilo de utilizar, você consegue destacar uma das funções, por exemplo, posso deixar aqui na temperatura de óleo. Agora, se você for ver lá no Taos Comfortline e no Nivus Comfortline, existe um botãozinho aqui no volante que você aperta, que é o View. E quando você aperta aquele botão, ele muda esse painel para um velocímetro redondo ou para um contagiros redondo. Mas nesse carro, por não ter o botão View, você não tem o contagiros. E isso é uma coisa que acaba fazendo falta para um carro com transmissão manual. Falando aqui de central multimídia, a que a gente tem aqui é uma central um pouco mais antiga da Volkswagen, né? Saiu bastante em vários carros e hoje ela está nos modelos, digamos assim, de acesso, né? As versões mais básicas, tanto aqui do Polo, como você também acha lá no T-Cross. É a Composition Touch. Ela é uma central ruim? Não, não é uma central ruim. Ela até que tem alguns recursos legais, como por exemplo, entrada SD card. Tem gente que usa
Tem gente que usa o micro SD dentro do smartphone, aí quer tirar, coloca um adaptador, coloca aqui. Você consegue, por exemplo, fazer leitura de músicas, é interessante. Você também tem aqui uma entrada USB, que você consegue ler pendrive ou fazer integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo, tá, pessoal? E essa central também tem funções do carro integradas, olha, computador de bordo. O mesmo computador de bordo que a gente tem na tela do carro, ele está aqui, ó. Então você tem aqui, ó, longo prazo, desde o abastecimento, desde a partida. E aqui você ainda consegue configurar mais coisas do carro. O programa de estabilidade é aqui na central que você ativa ou desativa. Você tem várias outras informações que você consegue configurar do carro diretamente na tela da central multimídia. Então você tem a função de rádio, você tem a função de leitura de mídia com Bluetooth, você tem aqui um botão de atalho para ir direto para o telefone. Aqui é justamente onde você faz a integração Android Auto e Apple CarPlay por cabo. Ou seja, é uma central básica, mas tem o essencial aqui. O que difere do Volkswagen Play, principalmente, além de ser o tamanho da tela, é que lá no Volkswagen Play você consegue instalar aplicativos, né? Você consegue descarregar aplicativos. E aqui você não consegue fazer isso. Mas para o dia a dia, ela atende. Vamos lá para a nossa manobra, pessoal. Eu já quero destacar aqui o câmbio da Volkswagen, que ele tem aí engates bem precisos e bem definidos. Uma coisa que é sempre muito elogiada. Então, por exemplo, ó, eu engato aqui a ré, você consegue ver que o câmbio está na ré. Você coloca a primeira, terceira, quinta, segunda e quarta. Então, ele tem posições bem definidas e o engate é muito preciso. É uma coisa que o pessoal gosta e gosta bastante no carro da Volkswagen. Escutou o barulhinho? Sensor de estacionamento traseiro. Direção com assistência elétrica. Não é tão leve assim, mas é mais leve, por exemplo, que uma hidráulica, né? Lembrando, esse carro não tem câmera de ré, ele só tem sensor de estacionamento. Então, você tem que ficar atento aos espelhos, né? Obviamente usar bastante os espelhos e também o sensor de estacionamento, que tem aí uma boa precisão. Tachão e lombada, para ver como é que o carro se comporta. Primeiro tachão para a gente ver conforto e isolamento acústico. Vamos lá? Alinhando aqui o carro com os tachões e... consistência de suspensão muito boa. Então é uma suspensão que é aquela típica da Volkswagen, né? Ela é um pouquinho mais firme, mas é uma suspensão resistente. Isolamento acústico, bom, não é aquilo tudo, né? O pessoal às vezes reclama um pouco de acabamento de carro da Volkswagen e aqui a gente consegue ver que o isolamento acústico não é tão bom. E o conforto é razoável na categoria. Vamos ver agora aqui a lombada, 30 por hora. Vamos acertar aqui a velocidade do carro, 30 e... já na primeira lombada, 30 por hora, a frente raspou. Então a gente vê que o Polo não tem uma suspensão tão alta. Eu estou destacando isso porque existem concorrentes do Polo na categoria que conseguem superar as lombadas com um pouquinho mais de facilidade. Então você precisa prestar atenção nesse tipo de obstáculo. E no piso desnivelado, vamos ver? Suspensão se mostra relativamente confortável nessa situação. Claro que eu já diminui a velocidade na lombada, porque a gente sabe que a frente é baixa. O isolamento acústico aqui, pelo menos aqui, ele está se mostrando um pouco melhor do que o que a gente viu lá nos tachões. Mas ainda assim, é um super isolamento acústico? Não, não é. Mas considerando a proposta, preço e categoria do carro, ele não está muito fora do que você vai encontrar. Vamos lá para a nossa manobra de fim de rua, carro já alinhado com a guia, até o nosso ponto aqui de referência. Uma volta de volante, uma volta e meia de volante. Vamos até encostar aí o pneu na guia. Ele já virou um pouquinho mais que 90 graus aqui nesse momento. Engatando ré só para poder desvirar o volante com segurança. E vamos concluir aqui a nossa manobra. Lembrando, né, pessoal, não temos sensor de estacionamento traseiro. Quer dizer, temos sensor de estacionamento traseiro, mas não temos o dianteiro. Terminamos aqui a manobra com o carro deslocado um pouquinho para a direita aqui na rua. Então a gente não usou tanto espaço assim. Na hora de fazer manobra, desde que você preste atenção na frente, porque você não tem sensor e atrás não tem câmera, não vai ser tão difícil de manobrar. Uma coisa legal aqui do Polo, que mesmo ele sendo transmissão manual, olha só, tô aqui numa subidinha, ele tem um auxílio de partida em rampa, né? Então eu tô aqui parado, eu vou tirar o pé do freio, olha só, o carro não desce. Ele leva um tempinho depois que você tira o pé do freio. É coisa aí de uns 2 ou 3 segundos, ó. Pra quê? Justamente para quando você está na rampa, você conseguir sair com mais tranquilidade
sem deixar o carro escorregar, né? Então quando você está com o carro carregado e está numa rampa muito inclinada, isso aí faz bastante diferença. A gente não tem o contagiros aqui, mas pelo menos quando a gente olha ali no painel, você tem um indicador da marcha que você está usando e o momento de trocar a marcha. A gente consegue ver ali na parte inferior esquerda, mas se você quiser, você consegue passar esse indicador de alavanca aqui para o visor maior, né? Isso aí vai acabar te ajudando, porque pelo menos ele faz a indicação para você fazer uma condução mais econômica. Mas que o contagiros aqui faz falta sim, principalmente para quem quer fazer uma tocada um pouquinho mais esportiva. Hora de pegar a estrada, e uma coisa que eu já acho legal nesse carro, até vou dar uma paradinha para vocês verem, é a boa resposta que o conjunto tem. Então quando você vai sair com o carro, por exemplo, olha só, você tem um motor que responde bem, ele não é um motor lento. Claro, isso eu estou falando numa aplicação urbana, onde você tem aí velocidades bem controladas. Mas nessa situação, o carro é ágil, você não sente aquela demora. Essa é a diferença do motor turbo, mesmo sendo o 170 TSI, claro, não dá para comparar aí com o 200 TSI que tinha antes do Polo. Mas quando a gente olha para os concorrentes, e principalmente alguns que têm motores aspirados, eu vou dizer, o conjunto é ágil. Então, nesse momento aqui, nós faríamos a velocidade em função de rotação, né? Mas como é que a gente vai saber a rotação aqui, né? Não dá. De toda forma, em quinta marcha, 100 km por hora, você percebe que o giro do motor está baixo, porque você quase não escuta o motor, né? É mais o ruído normal da condução. E quando você acelera para 120, ó, eu estou em quinta marcha, estou acelerando para o 120. Tá vendo? O carro até que consegue ter uma resposta boa. Então ele não é um carro lento, ele é um carro que, dada a proposta e até mesmo, mais uma vez, a questão dos concorrentes, eu vou dizer, esse motor e esse conjunto de câmbio estão bem posicionados. Vamos fazer agora o nosso teste de consumo aqui com o carro. Vocês estão vendo aqui uma média de consumo de 6 km por litro, porque foi aí o teste mais urbano do carro, né? Mas como é que você faz para zerar esse computador de bordo? Você pode usar aqui os comandos do volante, usando aqui para o lado, descendo aqui, dando redefinir desde a partida, mas tem um outro jeito de você fazer isso. Você pode usar a central multimídia também. Você vem aqui em configurações, instrumento combinado e ó, redefinir desde a partida ou redefinir desde longo prazo. Então você consegue fazer a redefinição. Bom, agora com ele zerado, vamos andar aqui na estrada, vamos ver como é que fica a média. Conferir aqui o nosso resultado de média na estrada. Rodamos praticamente 30 km, 18 minutos, olha a velocidade média, 95 km por hora, puramente rodovia. E olha que média boa, 14,6 km por litro com etanol, tá? Número melhor do que o Inmetro, o que mostra que esse modelo aqui é bastante eficiente no quesito consumo. Então você está procurando um hatchback compacto, onde o foco é consumo, você não vai errar no Polo 170 TSI manual. E aqui a gente já está na conclusão do vídeo, pessoal. Vamos lembrar algumas coisas importantes, porque, por exemplo, esse carro aqui, ele vem com 4 airbags. Lembrando que o airbag lateral também tem a função de proteger a região da cabeça. E o carro também conta aí com um programa de estabilidade eletrônico. O preço público sugerido desse carro em janeiro de 2023 é de R$ 93.990, a partir de... Porque se você quiser a pintura branca, vai ter um acréscimo aí de cerca de R$ 800, ou a pintura metálica cerca de R$ 1.500. De toda forma, o que a gente pode dizer nesse vídeo é que o Polo 170 TSI tem um conjunto bastante justo para a proposta do que ele entrega, com grande destaque na questão de economia de combustível. E se você gostou do Polo 170 TSI, eu tenho uma dica muito especial para vocês. Procure aí as concessionárias Volkswagen do Grupo Vecol. São várias unidades no interior do estado de São Paulo, onde você vai poder fazer o melhor negócio, não só no Polo 170 TSI, mas em toda a linha Volkswagen 0 km. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.